Meus irmãos, abra sua Bíblia, por favor, no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 32. Nós iremos ler o versículo 1 até o versículo 23. É uma leitura um pouco extensa, mas ela traz uma história completa de um tempo na vida do rei Ezequias, no reino de Judá, e traz mensagens também para o nosso coração. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 32, versículos de número 1 ao versículo de número 23. Após a leitura, permaneça com sua Bíblia aberta, por favor, nesse texto, para que nós possamos voltar a alguns versículos e assim aprender um pouco essa palavra diante dos desafios que nós temos de trazer uma mensagem de consolo e esperança ao nosso coração. Assim diz a palavra do Senhor. Depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tampar as fontes das águas que haviam fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs os oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça para a porta da cidade e falou-lhes ao coração dizendo, vamos ler o versículo 7 juntos: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que está com ele. Versículo 8 ainda: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laquis, enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará da mão do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Acaso puderam de qualquer maneira os seus deuses nas nações daquelas terras livrar o seu país de minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram que pode livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane, Ezequias nem vos incite assim, nem lhes dei crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem reino algum pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais, quanto menos vós poderá livrar o vosso Deus de minhas mãos. Os servos falaram ainda mais contra o Senhor e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também Deus de Ezequias, o Deus de Ezequias, não livrará o seu povo das minhas mãos.
Clamaram os servos em alta voz, em judaico, contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Vamos ler o versículo 20 juntos. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao Senhor. Então, o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra, tendo ele entrado na casa de seus deuses, do seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim, livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhe deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disto foi enaltecido à vista de todas as nações. Que assim o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Quando nós estudamos um pouco e lemos as Escrituras, um texto me chama muito a atenção, porque me leva a fazer questionamentos. E me leva a fazer questionamentos porque é um texto escrito pelo próprio Senhor Jesus, através das mãos de João, o apóstolo amado. Uma das cartas que Jesus escreve às igrejas da Ásia, especialmente para Esmirna. Nessa carta, o Senhor Jesus, que sonda o coração da igreja e conhece o coração da igreja, escreve de uma maneira tão precisa para a situação que aquela igreja estava vivendo. É uma das poucas cartas que nós temos direcionadas de Jesus para as igrejas, que contém apenas elogios. Há uma igreja que experimentava uma ação gloriosa com o Senhor. Há uma igreja que experimentava uma obediência ao Senhor Deus. Há uma igreja que experimentava andar nos caminhos do Senhor e rejeitar até mesmo as obras dos nicolaítas, rejeitar os falsos deuses. Mas aquela igreja tinha um contexto muito ruim. O contexto daquela igreja de ser uma igreja pequena e aos olhos dos homens pobre, era uma igreja que enfrentava muitas assolações, perseguições. Uma igreja que enfrentou todos os obstáculos na vida. E ao Senhor Jesus agora escreve essa carta a essa igreja. Ele diz: eu conheço a sua luta, eu conheço o seu labor, eu conheço as suas dificuldades, eu sei quem você é, eu sei das suas dores. Talvez ao começar a ler a carta de Esmirna, nós podemos perceber e dizer assim: o Senhor Jesus está enviando uma carta para livrar o seu povo do sofrimento. Mas quando nós lemos a carta, Deus diz o seguinte: vocês sofrerão mais. Satanás está revoltado com vocês, e vocês vão sofrer 10 vezes mais. Muitos de vocês serão levados à morte, muitos de vocês sofrerão, muitos de vocês padecerão. E mensagem de esperança à igreja. Uma igreja que vivia no temor do Senhor, uma igreja que amava o Senhor, uma igreja que fortalecia os outros e que pregava o Evangelho como poucas outras igrejas na Ásia Menor. Eles recebem do próprio Senhor Jesus uma carta dizendo: se o sofrimento seu está pouco aqui agora, se prepare, que o seu sofrimento irá aumentar 10 vezes mais. Só que é um consolo na carta. O Senhor Jesus diz: mas ao vencedor, aquele que permanecer firme, aquele que não deixar, aquele que não perder as esperanças, aquele que permanecer crendo, confiando no Senhor, mesmo enfrentando momentos difíceis, esse receberá a coroa da vida eterna. Esse receberá o galardão. Esse será mais do que bem-aventurado. É estranho pensar que a palavra do Senhor nos mostra que quanto mais tementes a Ele, às vezes nós somos, mais perseguição nós sofremos. Porém, a palavra do Senhor nos diz que para sermos vencedores é necessário que tenhamos fé, e uma fé inabalável. E portanto, para nós recebermos esse consolo e esperança do Senhor,
nós encontramos esse consolo e esperança numa fé firme na graça do Senhor Deus e no agir do Senhor, independente das circunstâncias. Quando nós olhamos o texto aqui que acabamos de ler, o versículo número 1, ele diz o seguinte: depois dessas coisas e dessa fidelidade. O que nos leva a olhar a história do rei Ezequias, a sua trajetória. E por que agora esse rei está enfrentando tantas dificuldades? Se você pegar a sua Bíblia e faça esse exercício comigo, por favor, volte algumas páginas da sua Bíblia, capítulo número 29. No capítulo 29 é a primeira vez aqui que vai aparecer a história do rei Ezequias, narrado no cronista, aqui em 2º livro das Crônicas. E ao contemplarmos a vida desse servo do Senhor, desse rei de Judá, algumas coisas nos chamam a atenção. Primeiro, a sua idade. Ele tinha apenas 25 anos quando começou a reinar. Mas não apenas a sua idade, sendo novo, tendo todos os desafios como um rei novo e tendo que administrar todo o seu reino. Não apenas isso, pela sua idade, mas o que ele resolve fazer. Se você olhar o versículo número 2, o texto, o cronista nos diz: fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quando fizera Davi, seu pai. O que Ezequias resolve fazer é andar nos caminhos de Deus. O que Ezequias resolve fazer é obedecer ao Senhor. O que Ezequias resolve fazer é viver uma vida de fé, de comunhão com o Senhor em todo o tempo. E para isso, ele começa a fazer uma grande reforma em todo o seu reinado. Ele tira todos os ídolos, ele reforma o culto, ele reforma a adoração, ele reforma as ofertas, ele faz com que o povo se volte ao Senhor Deus, que volte a escutar a lei do Senhor e viver na lei do Senhor. Ele não permite que sejam colocados postes ídolos mais, ele destrói todos eles, porque Israel, Judá, servirá apenas ao Senhor Deus. Ele toma posição de servir, de ser fiel ao Senhor. Agora, vai para o capítulo 31, por favor. E no final do capítulo 31, nos versículos 20 e 21, nós temos a conclusão de alguém que resolveu andar com Deus, de ser fiel ao Senhor Deus e aquilo que Deus o permitiu ter. Versículo 20 e versículo 21. Assim fez Ezequias em todo Judá. Fez o que era reto, o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E em todas as obras que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus de todo o coração, o fez e prosperou. Um homem que resolveu andar nos caminhos do Senhor Deus, e Deus o abençoou. Ele foi próspero, não apenas no aspecto financeiro, mas ele foi próspero no seu aspecto espiritual. Alguém extremamente abençoado por Deus. Alguém que permanecia com uma fé inabalável. Só que nós chegamos no capítulo 32. Porque pensamos que talvez se andarmos com Deus de maneira íntegra, reta, diante dele todos os dias, nós jamais passaremos por momentos de tribulações ou angústia. É engano. Os versículos número 1 até o versículo número 8 nos mostra essa realidade de que, mesmo andando com o Senhor, nós iremos enfrentar opositores. Mesmo andando com o Senhor, nós iremos enfrentar pessoas que se levantarão contra os servos do Senhor para provar-lhes a sua fé. E o que acontece? Diante desse tempo de alegria, diante desse tempo de festa, pois o rei estava próspero, o reino próspero, a amizade com o Senhor Deus, um povo fiel a ele, aparece agora um grande rei, um grande inimigo, a Síria. Um exército poderoso, um exército maldoso, um rei ainda mais. Ele coloca os olhos em Jerusalém, ele coloca os olhos de Judá e diz: nós vamos guerrear contra eles e vamos vencê-los. O rei Ezequias ouve
que Senaqueribe, o rei da Síria, já está perto das cidades, ele resolve fazer algumas coisas, mesmo que seja algo que traga dificuldades. Ele resolve pegar e tampar todas as fontes das águas, bem como um ribeiro que passava no meio da terra, a fim de que, ao chegar o exército assírio, não contemplasse tanta água, e assim então eles também tivessem dificuldades. Mas se você olhar o texto, além disso, ele percorre a terra e faz reformas nos muros para proteger toda a sua população. Além de fazer a reforma nos muros, ele também faz espadas, faz escudos e coloca o seu exército de prontidão. Ele anima o seu coração por saber: estou caminhando em proteger o meu povo. Mas ainda precisava animar o seu povo. Ainda precisava fortalecer o coração dos seus. E era natural o medo. Era natural as dificuldades. Há um grande exército. Se você olhar para o texto que nós lemos, no versículo de número 7, o texto vai dizer que o exército assírio estava vindo com uma grande multidão. Vários guerreiros, habilidosos, sanguinários, vindo contra Judá. Ele fortifica todas as coisas, e o povo está com medo, o que é natural. Mas onde ele tira a sua força? De onde ele tira a sua confiança? De onde ele tira a sua esperança? Enquanto o povo está com medo, ele olha para o seu povo e diz assim: sede fortes e corajosos, não temais. Este povo está confiando apenas na sua carne, na sua força, no seu braço. Maior é aquele que está conosco. Maior é aquele que batalha conosco. Olhe por favor, versículo 7, no final dele. Porque há um maior conosco do que está com eles. Ainda o versículo 8. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus. Embora o exército está vindo, o medo está vindo, o rei vira e volta: olhe para o Senhor, não olhe para a multidão, não olhe para os problemas, não olhe para os inimigos, não olhe para aqueles que são opressores, olhe para o Senhor, porque Ele está no meio do seu povo. E me permita aplicar algumas coisas aqui. O fato de confiarmos no Senhor não nos isenta de também articular e fazer coisas, questões para também nos proteger, tomar cuidados. O rei Ezequias, ele confiava no Senhor, ele restabeleceu o culto, restabeleceu a adoração ao Senhor Deus, mas mesmo assim, ele reedificou os muros. Mesmo assim, ele colocou o exército de prontidão. Às vezes, meus amados irmãos, nós ficamos apenas em um aspecto de oração. Eu não estou dizendo que orar não seja importante ou suficiente. Mas se você pegar e dividir a palavra oração, ela tem duas coisas: orar e agir. Não é ficar olhando do céu, esperando Deus apenas fazer. Não, ele tomou posição. Ele confia no Senhor. Mas ele também vai fazer coisas. Ele vai se proteger. Ele não sabe. Talvez Deus vai usar esse próprio exército para vencer o seu inimigo. Então eu tenho que estar pronto para a batalha. Isso me leva a entender que nós temos que estar pronto para enfrentar os desafios que nós temos na vida, os opressores que virão sobre nós. E como nós nos preparamos? Com uma vida de fidelidade ao Senhor Deus, com uma vida de confiança ao Senhor Deus, com uma vida de entrega ao Senhor Deus. O rei confiou no Senhor, e ele diz: sejam fortes e corajosos, não temas, porque o nosso exército está aqui, mas há um conosco, há um maior do que todos. O nosso Deus está presente. Ele mesmo é que vai nos ajudar na guerra. Nós não estamos sozinhos. Portanto, entenda que mesmo andando com o Senhor Jesus, mesmo tendo uma vida com o Senhor, em fidelidade a Ele, não estamos isentos de termos opressores, de termos inimigos que se levantarão contra nós para roubar a nossa paz, roubar a nossa confiança e a nossa fé em Deus. E entenda ainda, olhando ainda mais para esse texto, no versículo número 9 até o versículo número 19, nós vamos ver que a estratégia dos nossos opositores
é roubar a nossa confiança em Deus. É tirar aquilo que nós temos de esperança por meio de uma fé que não está abalada, mas por meio de uma fé firme, que confia na graça do Senhor Deus. Observe o texto, o versículo 9 até o versículo 19, eu não vou ler, mas entenda um pouco a história. O rei Senaqueribe descobre que Israel se fortificou, tirou as fontes e agora está dentro dos muros. E o que ele começa a dizer? Ele manda um dos seus servos e começam a gritar na porta do templo, na porta da muralha, perto, para que o povo escuta, dizendo: vocês confiam em Ezequias? Vocês confiam no Deus de Ezequias? Olha, Ezequias vai fazer vocês morrerem de fome e sede. O Deus de vocês é fraco. Olha a história dos meus pais. Não há nenhum Deus, não há nenhuma terra que pôde nos parar. Nós invadimos todos e vamos fazer a mesma coisa com vocês. O rei de vocês são fracos, o seu Deus é mais fraco ainda, o seu Deus não pode resistir o meu agir, Deus não vai vir ao seu encontro, Deus não se importa com você, nós estamos indo e vamos invadir, vamos destruir todos vocês. Percam a fé nele. Ezequias está tentando fortalecer vocês com fé, desconfie, Ezequias tirou os deuses de vocês, esse Deus seu é fraco, esse Deus seu é impotente. Esse Deus não pode resistir, e o exército de vocês também não podem resistir. Nós iremos vencer. Ainda, eles já chegam até mesmo a dizer que da mesma forma que eles destruíram os outros deuses, eles também farão. E o que me chama a atenção, o versículo número 15, ele diz o seguinte: agora, pois, não vos engane, Ezequias nem vos incite assim, nem lhes dei crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Não satisfeito, o rei Senaqueribe envia agora outras cartas, e o seu povo começa a falar em língua judaica, para desencorajar o povo que está dentro dos muros, para roubar a sua confiança em Deus, para roubar a sua fé no Senhor e na condução do seu rei. Sabe, meu amado irmão, em nome de Jesus, há muitos que vão se levantar e vão dizer: pare de orar, pare de crer em Deus. A sua vida, os seus filhos, o seu negócio não tem mais nada que pode fazer. O seu casamento está derrotado, os seus filhos não vão ser recuperados. Pare de orar pela sua família, a sua família já está destruída. Esquece esse Deus. Você acha que Deus se preocupa com você? Você acha que Deus se importa com você? Não, Deus é muito ocupado. Ele não está te olhando, Ele não está querendo nada saber de você. Então pare de crer, pare de orar, pare de ir na igreja, pare de fazer, pare de estudar as escrituras. Isso é bobagem. Muitos vão levantar para roubar a nossa fé. Embora andemos com o Senhor Deus, embora estamos talvez protegidos dentro de um contexto religioso, dentro da igreja, participando dos cultos, das reuniões de oração, dos cultos familiares, dos estudos bíblicos, participando desse mover espiritual, muitos lá fora das muralhas, estão olhando para nós e dizendo: parem, é perca de tempo. Vivam a vida de vocês, parem de lutar, não há esperança para vocês, não há Deus que possa solucionar o que você está vivendo. E por muitos dão ouvidos a isso. Muitos, infelizmente, deixam de confiar no seu rei e começam a dar ouvidos aos seus opositores, que são capazes de roubar a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança no Senhor. Mas como vencemos isso? Como nós vencemos aqueles que se levantam e tentam roubar a nossa fé? Aonde nós encontramos consolo e esperança no Senhor nesses momentos tão caóticos e difíceis? Olha, por favor, o versículo 20. Diz o texto: porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então
o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Enquanto opositores se levantavam e começavam a dizer: parem de confiar no Senhor, parem de crer no Senhor, nós encontramos o rei de joelhos. Nós encontramos o profeta de joelhos, clamando ao Deus dos céus, apresentando a causa diante do Senhor, dizendo: Senhor, olha por nós. Senhor, olha essa situação. Esse povo está levantando contra o Senhor. Eles estão maldizendo o seu nome. Estão dizendo que o Senhor é um Deus fraco. Nós confiamos em Ti, nós descansamos no Senhor. O Senhor é totalmente poderoso, santo, excelso é o nome do Senhor. Nós confiamos em Ti, nós descansamos no Senhor. Senhor, venha sobre nós, traga sobre nós força, vigor, coragem para enfrentá-lo. Senhor, guerreia, batalha as nossas guerras. Venha, Senhor, e faz um mover do Senhor. E o que o Senhor faz? O exército de Israel preparado para a batalha. Mas naquele dia eles não levantaram nenhuma espada, nenhum escudo. Porque o Senhor Deus batalhou por eles. Porque o Senhor Deus veio ao encontro deles e derrotou o império assírio. Porque o Senhor Deus é aquele que batalha as nossas batalhas. É aquele que nos dá a vitória quando nós confiamos nele. Quando nós temos fé nele. Quando nós nos recobramos nele e dizemos: vai à frente, Senhor. A causa é tua. A minha família é tua, os meus filhos são seus, a minha casa é tua, o meu trabalho é teu, a minha vida é sua. Faz o mover do Senhor e envia o seu anjo, assim como o salmista nos diz, que quando nós clamamos por ele, ele até mesmo manda os seus anjos para nos proteger, para que nós não tropecemos em uma pedra sequer. O que basta é que nós confiemos nele e temos nele a completa esperança por meio de uma fé inabalável. Inabalável. Judá experimentou algo extraordinário de Deus. Judá viu que mesmo podendo passar sede, mesmo podendo passar fome, mesmo com um exército numeroso, ninguém pode resistir o agir de Deus. Ninguém pode impedir o santo Deus de fazer o que Ele quer. Quando nós falamos da igreja, a igreja de Esmirna, talvez para alguns crentes, o medo e as dificuldades de enfrentar problemas na vida podem trazer sobre nós fraqueza espiritual. Quando os opositores se levantam e tentam roubar a nossa confiança no Senhor e tirar a nossa fé dele, nos mostrar caminhos que nos distanciam do Senhor Deus, como hoje, por exemplo, começa uma campanha do Setembro Amarelo contra o suicídio. E para muitos, eles vão dizer: não há mais nada que você pode fazer. Acaba com esse sofrimento, tira a sua vida, é o melhor. Você vai trazer paz para o seu coração, você vai parar de fazer as pessoas sofrerem também. Tira a sua vida, é melhor, faça isso. Mas eu não quero, eu confio no Senhor. Eu oro ao Senhor, eu busco o Senhor. Não, pare de buscar, Ele não está ouvindo a sua oração, Ele não se importa com você. Deus está distante de você, não se importa, mas eu quero buscar o Senhor. Não, pare. E às vezes as pessoas dão voz a estes. Quanto mais nós buscamos ao Senhor, quanto mais nos quedamos aos seus pés, mais vemos o seu amor, a sua graça sobre as nossas vidas. E Ele mesmo vem ao nosso encontro e nos traz paz, consolo e esperança. A igreja pode enfrentar tribulações, nós podemos enfrentar perseguições, nós podemos enfrentar oposições de todos os lados, mas há uma promessa para a igreja. Há uma promessa que o próprio Cristo faz para a sua igreja: ao vencedor Ele dará a coroa. Aquele que não abandona,
aquele que continua crendo, aquele que continua confiando, mesmo que as circunstâncias parecem ser completamente difíceis, aquele que continua temendo ao Senhor, este encontrará no Senhor vitória. Como está o seu coração diante de Deus? A quem mais você tem ouvido? Porque certamente, assim como eu, você tem lutas, desafios, você tem problemas em todas as áreas. E talvez você já recebeu conselhos de todos os lados, dizendo: desista, para. Eu quero dizer para você, não desista. Continua. Ore, busque, clame, coloque-se de joelho diante do Senhor Deus. Levante as suas mãos para os céus, abra sua boca, clame ao Senhor Deus e continua crendo e dizendo: eu sei que o Senhor vai guerrear as minhas batalhas. Eu sei que o Senhor estará à frente. Eu sei que o Senhor enviará o anjo do Senhor para guerrear contra os meus inimigos, contra aqueles que têm trazido para mim opressão, dificuldade e tristeza. E eu tenho a plena certeza que eu serei vitorioso em Cristo Jesus. Que em nome de Jesus, meus amados irmãos, nós jamais possamos perder a fé no nosso Redentor. Porque com uma fé inabalável, uma fé firme, nós temos a plena certeza que por Ele seremos consolados eternamente.